A gente está muito feliz e realizado porque nós fomos os primeiros a ter Sérgio Rodrigues dos Clássicos aqui em 2010 e isso nos posiciona ainda mais num patamar de atender os clientes que têm essa exigência e esse gosto pelo design autoral brasileiro. A gente sabe que a preocupação com o conforto, com a organicidade sempre foi um dos pilares dele, né, assim como a estética. Então, isso é um briefingzinho aí do que a gente está trazendo na vitrine, que se chama A Natureza de um Ícone, porque a gente quis trazer de fato, né, o Sérgio como ícone. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, de volta a Floripa, num showroom maravilhoso como esse. O Milton quer que eu conte um pouco da minha história pessoal para vocês. Eu vou contar assim, bem resumida, como que eu tive a ideia de reeditar o Sérgio Rodrigues, como que começou. E então, é assim, eu nasci em São Paulo, minha família se mudou para Curitiba, eu tinha 16 para 17 anos, eu já dançava. Em Curitiba eu continuei dançando, fiz escola do Teatro Guaíra e queria ser bailarina. Mas fui e fiz vestibular para comunicação visual e desenho industrial. Na época, a primeira turma da Federal de São Paulo. E se eu não passasse no vestibular sem fazer cursinho, eu não iria mais fazer faculdade, porque eu era rebelde, sempre fui. E, por incrível que pareça, eu passei na Federal com nota quase para entrar em medicina. Eu não sei como, mas aconteceu. Então, eu cursei 3 anos de desenho industrial, comunicação visual na Federal, e foi aí que eu deixei, porque era muito difícil, era a época da ditadura, era terrível fazer uma universidade de humanas naquela época. A biblioteca faltava assim, 1,5 metro de livro, eu tinha 2 assim, que eles permitiam, e o resto não tinha. Para a gente saber alguma coisa de filosofia, estética, você tinha que comprar livros na Argentina, porque não tinha no Brasil. A gente era proibido de ver filmes, como filmes do Bergman, não vinham para o Brasil, a gente tinha que ir para a Argentina para assistir. Então, era difícil a cultura naquela época. Como quase foi agora, uns anos atrás, né? Que hoje em dia a gente só tem cultura sertaneja, parece que o resto todo do Brasil subiu na terra. E uma das peças de resistências culturais são as peças do Sérgio Rodrigues, que nos dá um alento. É Brasília, com a sua arquitetura imponente, um marco na história da arquitetura mundial, com Niemeyer, o traçado do Lúcio Costa, e para completar o móvel do Sérgio. Bom, então nessa minha carreira de artista, teatro, dança, eu acabei morando 20 anos no Rio. Nesses 20 anos eu fiz várias peças de teatro, várias produções de TV, mas a gente está nesse mundo artístico, a gente está sempre começando do zero, ainda mais na dança. Se você não tem uma companhia e não dirige uma companhia, você começa e vai começando de novo. E chegou uma hora que eu também, com bastante dor na coluna, resolvi que já era hora de eu fazer alguma outra coisa, não ficar só esperando a herança dos pais. E eu digo que teve uma época que eu entrei na caverna e fui fazer yoga, meditar, fazer curso de floral. Tudo que me apareceu eu fazia, mas ao mesmo tempo, era a época do Collor. O Collor, então, acabou com tudo mesmo, não tinha dinheiro para cultura nenhuma. Então, eu fiquei 8 meses desempregada, sem conseguir trabalhar. Então, meu pai me ofereceu, que é do setor moveleiro, me ofereceu para... Você não quer ser representante de umas fábricas de móveis?
eu te ensino a trabalhar, você trabalha, não tem horário fixo e você pode se manter. Falei, tá, quero. E assim eu fiquei fazendo curso de meditação, floral, etc. E trabalhando como representação. Aí, quando chegou em 99, eu já estava assim, por aqui de vender poltrona Luiz Felipe. Falava, gente, que horror, não tem nada. Aquela época que se importava aqueles sofás de high point com os braços desse tamanho, cheio de almofadinha. Era muito feio os anos 90, 80 e poucos, 90, era um terror. E aí eu estava meio deprimida, o que eu vou fazer da vida, E havia uma exposição no Rio Design Center do Rio, contando a história da cadeira brasileira. Tinha desde aquelas Dom João, acho que quinto, sexto, e não sei o quê, blá, 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 e até chegava em Sérgio Rodrigues, Carlos Mota, Ida Boal. E eu falei, gente, mas olha que maravilha! Como que isso não está nas vitrines do Brasil? Por que a gente não encontra para vender? Como que a gente faz para comprar uma poltrona dessa? Era muito difícil. Então, alguma coisa, uma voz falou, eu digo que foi um anjo, mas alguém falou assim, se ninguém faz, faz você. Falei, é uma boa ideia, eu faço, tá bom, vou fazer. E foi aí que tudo começou. Eu tinha que olhar na páginas, na lista telefônica, procurar Sérgio Rodrigues, não sei o quê, mas eu vi no jornal, assinado do Jornal do Brasil, vi que ia ter uma palestra no Rio Design Center. E eu fui assistir a palestra, no final falei com o Sérgio, ele falou, você quer fazer, ele era muito bom na chão, assim, que bom, mas eu não resolvo nada, quem resolve é minha mulher. E lá fui eu, falei com a esposa dele, Vera Beatriz, e a gente teve uma identificação imediata, eles confiaram em mim, e eu desenvolvi esse trabalho que vocês estão aí vendo, sentando, apreciando, tocando. Uma das coisas que mais me encanta no móvel do Sérgio Rodrigues é a sensualidade. É uma característica que eu acho assim, muito marcante. Por que ele é sensual? Porque você passa a mão nele e não tem arestas. Ele é gostoso de pegar. Passem a mão aí para vocês verem. Quem está no Sérgio Rodrigues, você passa assim. É muito gostoso. Então, a breve história, tá bom assim? Então, agora eu vou voltar para ali em Brasil. Então, tudo começou na inauguração do Museu Oscar Niemeyer. É uma das poucas fotos que eu tenho com o Sérgio, porque eu sou um pouco avessa às fotos, e também quando tinha evento, assim, eu tinha um pouco de pudor de ficar de papagaio de pirata, me mostrando, e tira uma foto comigo, tira. Eu achava que quem tinha que tirar as fotos eram as pessoas convidadas para o evento. Então, na inauguração do MON, lá em Curitiba, a Adélia Borges fez a curadoria dessa exposição sobre as cadeiras brasileiras contemporâneas. E ele está mostrando a Quilin, que foi escolhida para fazer parte. E aqui foi o lançamento da linha. Em 2001, nós lançamos, eu tinha a visão de que eu não queria usar madeira nativa brasileira. E nós lançamos a linha em eucalipto, no Liptus, que na época era produzido pela Aracruz. E eu tive, assim, sabe, as coisas, quando elas são para ser, elas vão se juntando e fica tudo fácil. Um patrocínio da Aracruz que proporcionou que a gente fizesse todos os protótipos com os marceneiros do Sérgio, que eram velhinhos, que já são todos mortos. Mas, e ele fez toda essa linha das cadeiras que estão ali, que a gente vem reproduzindo com o passar dos tempos.
O Sérgio, esse foi o sofá Auner. É o sofá? Foi? Não, é o sofá Auner. O primeiro móvel criado pelo Sérgio. Antes disso, quando ele se formou em arquitetura e logo depois de formado, ele teve um convite para ir desenhar um edifício no Centro Cívico de Curitiba. Tem fotos, mas eu não pus essas fotos, isso fica para depois. Mas logo depois veio a geada do café, a crise do café, interromperam o prédio dele na metade, está lá o prédio, mas está pela metade, era um prédio alto. E aqui ele começou, foi o primeiro móvel que ele criou. Na época era o Martin Esler e o Carlo Auner, donos de uma fábrica. O Martin Esler falou para o Sérgio, desiste de desenhar móvel, porque você não dá para coisa, vai ser arquiteto. Mas ele não acreditou, ele gostava do móvel, da marcenaria, porque desde criança ele conviveu em marcenaria, ele fazia brinquedinhos de madeira. E aqui vocês começam a ver uma grande característica do móvel dele, que é esse cotovelo no pé. É um pé afunilado e tem um cotovelo que está no círculo vermelho ali, que vai se repetir em vários móveis. Aqui, olha, a história de várias poltronas. Olha essa verga que virou a TT agora. A Diz, todas têm o cotovelinho, estão vendo? A Chibó, a Quilin. E também em 54 ele cria o Banco Mocho. O Banco Mocho, que é icônico, e que eu trouxe para vocês mais essa parte dos desenhos do Sérgio. Eu falei, uma foto do móvel que está aqui para vocês verem, não tem muita graça. Olha como ele era bem-humorado. Ele sempre estava fazendo uma gracinha com qualquer coisa. Então ele criou toda uma historinha para justificar o Banco Mocho, que chama Mocho, porque seria o banco da leiteira, aquele banco que as leiteiras amarram com cinto na cintura para tirar leite. E então, em 1957, por encomenda do fotógrafo Otto Stupakov, ele fez uma permuta, porque o Otto era um grande fotógrafo de moda na época, muito famoso, e ele queria um sofá para colocar no estúdio dele, que ele pudesse se deitar e ficar como um pachá. E trocou com o Sérgio por fotos. Então o Sérgio, inspiração nas redes, na coisa brasileira, começou a pensar nesse pé fusiforme que começa a surgir, que já estava no Mocho, já vem esboçado no Mocho e continua ali na Mole, com essas percintas de couro e um grande almofadão para grande conforto, para você se esparramar nele. Primeiro ele criou o sofá mole, depois é que veio a poltrona. E aí teve um convite do governador Carlos Lacerda, que convidaram para ele mandar um desenho para um concurso internacional do móvel em Milão. Em Cantu, não é em Milão. Em Cantu. Tinha um concurso anual e é que ele mandasse um desenho. Ele mandou o desenho da Mole, da anterior. E aí eles falaram, não, essa a gente já conhece, não é inédita, tem que mandar outro. E aí ele fez essas modificações. Então, ele tirou aquela trava de baixo, aquelas travessas, elas eram retas, eram seções ovais, mas eram retas,
E ele criou essas curvas para fazer essa mole de 1961, que foi e mandou para o concurso, aí aceitaram. E ela foi editada pela empresa ISA da Itália, lá de Bérgamo, e eles falaram, não, mas essa mole não é nada, aqui mole é mórbido, é outra palavra, para a gente não significa nada, mas essa poltrona parece-se com aquelas poltronas dos xerifes dos filmes de faroeste. Na época, não sei quem aqui tem mais idade, vai lembrar do Western Spaghetti. A Itália produzia muitos filmes que eram chamados de Western Spaghettis. Eram divertidíssimos, tinha muito bang-bang, lá, matança da índio que caía para cá, outro para lá, mas era muito divertido. E tinha um loirinho lá, se alguém lembra o nome do loirinho, que era o astro do Western Spaghetti, que sempre estava assim. Hã? Giuliano Gemma, né? Era divertido. Então, essa ficou batizada de xerife. Mas, quando a gente foi reeditar, o Sérgio e a Vera falaram, não, a gente não gosta desse nome de xerife. Vamos colocar o nome de mole. E eu, por uma opção mercadológica, falei, não dá para ter 3, 4 modelos de mole. Então, eu não vou fazer aquela que é a mais fácil, que é com as travessas retas. Eu vou fazer só essa, xerife, e a gente rebatiza de mole. Ok, vamos. E assim foi. Eu só fiz uma reedição da outra mole quando ela completou 60 anos. Foi em 2007. Ela completou 60 anos e nós fizemos, então, uma edição especial de 60 peças, com os carimbos, numeradas, etc. e tal, mas ela não está mais em linha. E que é a que é mais copiada hoje em dia, aquela porque é mais fácil de fabricar. E então, ele abriu uma loja em Carmel, na Califórnia. E ele resolveu, como era difícil de transportar a mole toda montada, ele resolveu fazer uma mole desmontável, que era mole exportação, molex, moleca, e que virou moleca. Então, ela tem as seções mais retas e lembra muito a poltrona Quilin, porque tem essas travessas com as cunhas que sustentam a poltrona. Ao meu ver, é a mais confortável de todas, porque ela tem atrás, no encosto, uma outra correia de couro. E olha a graça o Sérgio gostava de fazer piadas com ele mesmo, né? Ele se caricaturizava muito bem. Aqui, já na mole de 1957, aquele famoso personagem, o gatão de meia-idade esqueci o nome do autor. E aqui é uma que o Sérgio gostava muito, que ele disse que quando ele estava assim, muito deprimido, com medo, ele se embrulhava na mole e virava um casulinho, que ele podia ficar ali dentro, escondido. E aqui é a diferença das 3 moles. Então, aqui no meio, a de 57, que é essa com essa travessa embaixo, com o encosto reto, todos os perfis retos, na forma oval ainda, mas reto. Aí, 1961, a xerife, que já são elípticos o encosto, a parte de baixo ali, e embaixo do braço
também. Eu gosto, por trás é que a gente consegue reconhecer mais a diferença das poltronas. E aí vem a moleca. Vocês estão vendo por que ela é mais confortável? Porque ela tem uma flexibilidade no encosto, quando você encosta, porque não tem madeira, é uma tira de couro. Todas as peças têm a medalhinha do Sérgio Rodrigues incrustadas na madeira. E aqui a gente vê como continua na história dele, assim como continua aquele pé com cotovelo, que é característico e acompanha ao desenho dele, a criação dele em inúmeros móveis, aqui também o pé fusiforme. Eu olho na mole, na cantu, na mesa lateral, no mocho, na mesa Burton, na mesa Alex. Não, estou errando o nome, mas tudo bem. Aí depois do Sérgio fazer muito móvel, ele foi dono de fábrica da Oca e teve um sócio que aí ele saiu da sociedade com uma mão na frente, outra atrás. Eles ficaram com as plantas dos móveis, reproduzindo. É uma história meio estranha, que eu nunca entendi muito bem, mas o Sérgio era um artista, e ele era artista, assim, daqueles que assinam embaixo na irresponsabilidade financeira, ao ponto de ele sair para viajar e deixar um monte de papéis em branco assinados. Caso o sócio precisasse de alguma coisa, já estavam lá assinados. E assim foi que ele perdeu toda os móveis, a Oca, e foi assim. Então ele fazia ainda, quando eu conheci, ele fazia alguns móveis com os marceneiros dele. Tinha 2 marceneiros que eram senhores portugueses muito antigos, o Milhazes e o Falcão, que eram fantásticos e que eu tive o privilégio de ter protótipos feitos por eles. E ele começou a se dedicar mais, voltou para a arquitetura e criou um sistema de casas. Não era um sistema pré-fabricado, mas era um sistema construtivo, que era pré-fabricado porque chegava no terreno e montava, mas não vendia no supermercado, né, vamos dizer assim, que é a SR2. E ele começou a construir várias casas para muita gente. Eu estou mostrando para vocês isso, que eu acho que interessa muito para arquitetos, os desenhos, os drafts deles, como eram feitos, todo à mão. Olha, o interior de um deles, lá um pessoal se divertindo num coquetel. Ele era muito engraçado. Ele já viajava. Olha. Isso tudo eram ambientes dos anos 60, 70, 80. Olha a televisão, dá para ver como é datado pela televisão, né? Olha aqui a Voltaire, a Cantu. É bem interessante, né? O baú Alex. E ele se autorretratava de uma forma muito gostosa. Ele gostava de fazer a carinha dele, ele fazia muitas, ó. Aí aqui já é o bruxo, Sérgio o bruxo, Sérgio o árabe, Sérgio doidão Napoleão, e Sérgio sendo Sérgio com seu bonezinho, seus óculos. E ele tinha uma birruguinha na ponta do nariz, não era uma birruga, mas era uma bolotinha. E ele punha ali, ó, no nariz.
Então que a gente chega num grande problema que nós estamos atravessando depois da pandemia, principalmente, são as cópias. Hoje a gente tem uma grande quantidade de cópias sendo produzidas por ditos antiquários, que vendem como se fossem vintage, principalmente aquele primeiro modelo da Mole, porque é o mais fácil de fabricar e replicar, e que vendem, compram a madeira Gonçalo Alves, tingem ela para dar uma aparência, dão uma falsificada e estão vendendo por aí a rodo. É muito difícil controlar isso. Imagino que vocês têm clientes que dizem, mas eu vi a Mole por R$12.000 sendo vendida no Mercado Livre. Então, às vezes eles usam até a minha foto para vender um produto deles. Agora, vocês imaginam o que eles recebem? Ninguém recebe a Mole que está na foto. Recebe, que eu já vi o que recebe. Primeiro que o couro é todo picotado por baixo, emendado, não é um couro inteiro, no almofadão. A madeira é feita canivete, vem uma coisa áspera, com um verniz chechelento passado por cima. E aí você tem todo o trabalho de receber, devolver, receber o dinheiro de volta. E fora disso, que existe uma propriedade, né, autoral. Vocês que são arquitetos, você gostaria que o teu cliente pegasse o teu projeto e vendesse para o primo dele replicar num outro terreno, sem que vocês recebessem nada, nem crédito, nem consultoria, nem nada? Assim são os móveis, né? O direito autoral permanece. O direito autoral, ele permanece por 70 anos após a morte do autor. Durante 70 anos, os herdeiros do autor têm direito a explorar o direito autoral. É como na música, na literatura. E nós estamos atravessando essa fase agora. Eu fiz várias buscas e apreensões, principalmente em Minas. Lá é o baú das cópias. Interior de Minas, São João del Rei. Porque, claro, a gente tem excelentes marceneiros, muitos são capazes de fazer. Só que eles fazem de uma maneira um pouco, para ter esse preço que eles fazem, primeiro, eles não pagam seus empregados, eles pagam diária, não registram ninguém, não pagam imposto, mandam uma nota pro forma que surge não sei da onde. Eles compram madeira toda ilegal. Então é fácil não ter custos, você não fazendo tendo gastos, né? Você só põe lá no Mercado Livre, põe lá poltrona mole, releitura. Eles escrevem assim, releitura, para dizer que não é igual, que não é. E vendem. Então eu fiz algumas buscas e apreensões, tive alguns processos na justiça que depois demoram mais 4 anos na cível até ser judicializado. E aí o juiz não entende, o juiz quer só falar de registro no INPE, o registro no INPE vale 25 anos. Então a gente tem que ensinar para o juiz, aculturar o juiz, o judiciário, sobre como que funciona o direito autoral no design. Não sei se aqui tem algum arquiteto que é designer também. Provavelmente vocês desenham alguma coisa que um dia pode até ser que entre em linha nas indústrias do Brasil, mas é comum, né? Então a gente tem que criar essa cultura. Para ir, eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar aqui enxugando gelo.
Aí eu tenho que guardar até o final do processo aquele monte de imóvel, cópia, que eu não vou fazer nada com aquilo, que eu não tenho o espaço, aí eu tenho que guardar até que o juiz libera. E eu falei, vão ficar aqui, é aqui, é ali outro. Me caiu uma ficha, não, a gente não dá para ficar enxugando gelo. Nós temos que nos associar, nós temos que ter uma associação para que a gente não seja uma pessoa no judiciário contra outra pessoa que é o copiador no judiciário. Eu, a licenciada, como um copiador. É muito 1 para 1. E aí o juiz, às vezes, uma vez falou assim, ai, mas coitadinho, deixa ele fazer também. Ele é pobrinho. Gente, tá, mas faz outra coisa, né? Que não tem autoria, inventa. Eu tive nessa busca e apreensão lá em uma cidade do lado de Tiradentes. O cara ficou tão desesperado. Olha, tinha todas essas peças que vocês estão vendo. Tinha a do Jangilon, essa com macramê. Tinha a mesa pétala dos Alzupim. Nossa, eles tinham tudo lá copiado. Aí ele ficou assim, falou assim, ai, você não quer que eu fabrique para você? Eu falei, olha, não é o caso, eu já tenho uma rede que fabrica, já tal, é um negócio estruturado. Mas a gente pode ver através do Senai, do Sebrae, para que alguns designers venham para cá e ajudem vocês a criar uma linha de vocês. E aí vocês ficam donos dessa linha. Mas eles não querem ter o trabalho de desenvolver alguma coisa, eles querem pegar alguma coisa que já está vendendo, que já tem um apelo, tem 25 anos de história agora, desde do relançamento, e viver daqueles frutos sem ter o trabalho e querer aprender como se desenvolve um produto. Então, eu tive a ideia de fundar a Brada. Eu e mais um grupo de designers e influencers e críticos de designers e intelectuais do design, que é a Associação Brasileira de Design Autoral, que ela vem justamente para chancelar, dar a credibilidade para o consumidor, que ele está comprando numa loja que vende o design autoral autêntico, para o especificador que vai levar o seu cliente numa loja que vende o design autêntico, para o industrial, porque ele vai falar, não, eu fabrico o design autêntico, para o designer, enfim, toda a cadeia que engloba a fabricação do design no Brasil. E está sendo muito, divulguem, por favor, a Brada. Todos os designers estão se associando. Eu tive agora no prêmio da L, todas as revistas estão apoiando, porque é muito desagradável. Nossa, de chegar a Jaqueline Terpins numa casa cor e ser obrigada a chamar a polícia e mandar tirar o produto dela, que era uma cópia, na casa cor. Então tem muita gente assim muito descarada, né? Porque fala assim, não posso, ou não posso pagar, não sei o quê. Mas o meu marceneiro faz igualzinho, eu vou mandar fazer. Gente, sinto muito, um dia vocês vão quem faz isso pode encontrar uma Jaqueline Terpins da vida que processa, que manda buscar, lacra casa cor, etc. e tal. Então, procurem se informar da Brada, vejam o selo Brada, porque é a cadeia produtiva autêntica e referenciada para vocês. Tem o Instagram da Lean Brasil, Lean Brasil SR. Muito obrigada. Sigam a Lean Brasil SR. Qualquer informação de móvel, planta, CAD,
3D, pode pedir para a gente, ou pedir para a loja pede para a gente, disponibiliza para vocês colocarem nos projetos. Mas assim, se precisar rapidamente de uma medida do móvel, tem no nosso site. Sigam a Lean Brasil, sigam a Brada, curtam, divirtam-se e sejam felizes. Muito obrigada a todos.